Noite a todos, boa noite aos irmãos encarnados e desencarnados. Meus irmãos, nesse momento vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a presença do nosso irmão maior e instrutor, Cristo Senhor Jesus. Ele sempre nos falou que onde estivessem duas ou mais pessoas, Ele estaria conosco, ao nosso lado. Fechamos os olhos, vamos livrar das mazelas, dos problemas que passaram nessa semana. Vamos limpar a nossa mente de qualquer raiva, qualquer ódio, qualquer problema que nós tivemos. Limpar também o nosso coração, para que nós não possamos levar nada disso conosco. O maior objetivo, irmãos, é fazer com que interiormente todos nós possamos adquirir o equilíbrio, a paz, a tranquilidade que foi nos deixado pelo Mestre Jesus. Ele sempre nos disse: a paz esteja convosco, irmãos. Então vamos ouvir, ficar um pouco em silêncio. A voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Nesse momento, então, iniciamos a nossa exposição Como se comportar na busca espiritual. Tudo na vida, irmãos, é levado em consideração e as leis são claras, sábias e justas. Elas se adaptam particularmente a todos nós que somos individuais, somos espíritos aqui em momento de evolução. Cada pessoa tem seu jeito de ser, sua forma de ser. Cada um de nós foi concebido espiritualmente em algum momento, em alguma orbe, de uma forma diferente. Cada indivíduo, cada espírito é um indivíduo diferenciado. E nesse crescimento nós somos ajudados a evoluir. O amor de Deus, Ele nos programou simples, para que nós pudéssemos, para que permitíssemos que nós, como espíritos em crescimento, pudéssemos adquirir paulatinamente, muito devagar, a nossa evolução espiritual e crescimento e expansão dessa consciência. Nessa evolução, irmãos, nós vamos passar por fases de egoísmo, vamos passar por fases de orgulho, até que a gente possa atingir mais tarde as grandes virtudes da alma. Vamos lembrar, irmãos, que as fases de busca e queda, que iremos atribuir como defeito ou inferioridade, ainda são os ditos chamados pecados, que são, na realidade, inconsciências capitais, ou, na linguagem mais corriqueira, errei de novo. Eu consegui errar de novo. Então,
esses pecados não foram criados por nós, mas pelos desígnios divinos para que nós pudéssemos crescer e reagir à natureza de nosso crescimento. Na realidade, na criação divina, nós não seremos responsáveis pelos erros, pelas faltas, caso nós não conheçamos exatamente esses erros e faltas. Mas existe um linguajar dentro da doutrina espírita que fala que no momento que você ouviu um evangelho, você já está sendo responsável e responsabilizado pelaquela audição. Então, na realidade, irmãos, essa busca espiritual, ela exige de nós 3 coisas: que a gente tenha menos agressão, que a gente tenha menos ignorância, que nós tenhamos menos desejos. Mas, César, como é que eu posso inibir e não fazer essas coisas? Quer dizer, eu não posso agredir? Não, ele está dizendo para que você possa, no momento da agressão, você procurar não revidar, porque você já está conhecendo muito mais do que aquele que te agrediu. E a ignorância em si é o deixar de conhecer, e você já conhece. E o desejo faz parte do corpo vital, onde esse vital ele responde por muitas das nossas atuações e sintomatologias que nós colocamos dentro da matéria, que é o nosso físico. Na realidade, irmãos, no momento que nós conhecemos as boas novas do Evangelho, nós já nos tornamos dependentes e temos um patrimônio de compreensão melhor ou igual àqueles que já começaram a estudar e já são responsabilizados por isso. Então, no momento das boas novas, que são as bem-aventuranças, nós já temos consciência de não ter mais ódio, de não ser agressivo, de respeitar a veste física que é esse nosso corpo, respeitar ao próximo, respeitar o ser humano como unidade divina, porque hoje nós somos um em muitos, e muitos são em um. Então, o processo é muito simples. Nessa busca, nós temos que pensar o seguinte: o que podemos fazer mais que os outros nesse momento que eu já conheço uma partícula muito ínfima, muito pequena do Evangelho de Jesus, o instrutor? Nessa busca incessante, irmãos, nós vamos sofrer inabilidade de compreensão por parte dos outros. Nós vamos ter problema com não nos respeitarem, nós vamos ter problema com vaidade, com discórdia, com briga. Ou seja, a vida em si, ela não nos vai dar prêmio nem castigo. Ela nos vai dar somente a consequência dos nossos atos. Nós vamos ter a participação da família, do cônjuge, da empresa, de amigos que não vão entender a nossa posição com relação a nossa busca espiritual. O buscar, irmãos, não é tão simples. Quando, na realidade, a gente tem que imaginar uma coisa. Quando eu tenho alguma coisa, na realidade eu estou perdendo. E quando eu quero ser, eu estou ganhando. Então, eu tenho que ser e marchar e avançar. Por quê? Tem uma passagem, inclusive, de Paulo, que Paulo falava o seguinte: vamos procurar acalmar a nossa garganta, a nossa fala, porque nós falamos demais e nessa fala demasiada nós criticamos ao outro, criticamos a vida, criticamos a humanidade e deixamos de nos criticar. Paulo nessa passagem foi assim bastante forte, porque nós temos a posição dele que ele saiu de uma pessoa agressiva para um dos apóstolos que mais desenvolveu essa participação com o Mestre Jesus.
Na realidade, irmãos, nós temos que pensar o seguinte. Temos que imaginar. Vamos observar com amor. Na realidade, nós temos todos os dias 86.400 segundos para que nós possamos meditar, orar e vigiar. Mas César, eu vou ter que ficar direto em genuflexão, eu vou ter que ficar direto em glorificando, olhando? Não. Na realidade, o instrutor Jesus, ele nos pede que nós fiquemos observando, refletindo, para que nós possamos sair melhor do que nós entramos. No momento que você vigia, você consegue vigiar as tratativas da forma de que você ocorre, são formas diferentes de você pensar. Você observando, você vai ver que na tua condição familiar, você vai poder muitas vezes corrigir coisas que normalmente você não veria, você passaria por cima. Nós temos a condição hoje, irmãos, nessa busca, porque o buscar significa o seguinte: no momento que você busca, não é você se afastar do mundo da terra. Você continua estando na terra, só que você está buscando galgar degraus de uma forma mais salutar, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais coerente com o Evangelho de Jesus. Então, ele não nos pediu muito, ele nos pediu a compreensão e que nós simplesmente amássemos a todos aqueles que estão ao nosso lado. Nós temos que olhar nesse dia a dia, tudo ao redor, e vamos imaginar, vamos sentir na observação que tudo hoje é serviço, e hoje o mais importante nessa busca é você servir. Vamos procurar ouvir, irmãos, a nossa alma. A nossa alma é o nosso centro psíquico. Nós temos 2 centros dentro de nós. Um centro psíquico, que é a própria alma, e um centro do cosmos, que é Deus, que é o universo. Essa alma, vamos imaginar como uma criança, não uma criança que está brincando, está rindo, está sorrindo. Vamos imaginar essa criança como um ser que está crescendo dentro de nós e vai nos obrigar a nós revermos situações e coisas que nós precisamos para aprender. O assemelharmos a criança, na realidade, o Cristo, o instrutor, ele diz o seguinte: nós temos que procurar olhar dentro da nossa alma, procurar, porque a alma ela se glorifica ela mesma, ela é. Ela não precisa de glória nem não glória, ela não precisa de nada disso. Ela mesma se glorifica. Nós temos que, esse processo, temos que sentir que a ferramenta mais importante para que nós possamos entender a busca é buscar esse caminho de uma forma salutar. Por quê? Dentro do nosso aspecto de evolução e busca, nós vamos ter trilhas, N trilhas ao nosso lado, nos tirando do caminho verdadeiro. Ao mesmo tempo que essas trilhas são tiradas, alguém vai falar, mas se eu errar eu consigo retornar? Com certeza, as trilhas são feitas justamente fazendo um teste para o nosso espírito, para que nós possamos, por quê? Nós vamos ser responsáveis, não podemos ser responsáveis pelo que nós não sabemos. E nessa busca incessante, irmãos, nós vamos cair, levantar, nós vamos olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Muitas vezes vamos nos sentir perdidos dentro de um deserto. E muitos de nós já ouviram falar de termos assim. Tem horas que eu me sinto num deserto, num vazio, e tem horas que parece que eu estou na noite do Espírito. Esse deserto ou vazio, irmãos, é justamente a nossa consciência querendo retomar um processo de crescimento que ela está conosco e vai ficar conosco até nossa partida, nosso desencarne, ela permanece conosco crescendo.
Então, muitos de nós ficamos sempre preocupados com relação à parte do aspecto de não podermos atuar como deveríamos atuar. Às vezes, irmãos, no nosso caminho, muitas perguntas serão respondidas e outras não. As respostas podem vir no tempo certo ou muitas vezes nunca mais virão ou nunca virão. Por quê? Porque não é o nosso tempo das respostas. A matéria em si é o campo de maior trabalho que nós vamos ter espiritualmente, mas também pode ser um campo de vitória para nós. Vamos nos apegar ferrenhamente nessa matéria física no sentido de trabalhar dentro de nós esse espírito, alma, para que nós possamos crescer. Porque é complicado o processo. A alma em si, ela às vezes ela é o oposto das virtudes. Às vezes ela é composta de abscessos que, à medida que nós vamos progredindo, essa alma vai libertando, essa casca desses abscessos vão abrindo, e nós vamos nos abrindo para a evolução, que é o processo pelo qual ela veio buscar isso no planeta. O importante nesse processo, irmãos, é nós conservarmos expressões de carinho que nos acompanham. Porque para a alma em si, nada representa glória ou inglória. Para a alma em si, não existe alto ou baixo, porque ela é a própria glória em si. Então, essa alma é a mais responsável pela nossa evolução. E muitas vezes nós vamos sentir realmente nos desertos. E o que a gente tem que fazer? Vamos imaginar que cada dia, vamos acordar mais cedo todos os dias e vamos acordar mais cedo que a evolução do dia. Vamos sentir que a cada dia seria um dia novo, para que um dia incipiente, onde nós podemos ter conquistas, podemos ter vitórias, não podemos ter derrotas também, mas o importante é que eu possa sentir que a cada dia eu estou buscando cada vez mais a minha melhor expansão de consciência. Às vezes nós estaremos em momentos a gente chama de a noite do espírito. Essa noite do espírito, nós temos que, na realidade, na busca de diversos caminhos, o que nós temos que pensar? Vamos pensar numa coisa. O mestre instrutor Jesus nos deixou várias coisas para nós pensarmos. Então, o que fazemos do mestre? Olha que pergunta. O que nós vamos fazer do mestre? O que nós podemos fazer no campo nosso diário, na nossa vida diária, com relação a essa busca intermitente pelos quais eu não vim aqui para passear? Porque essa terra é um laboratório onde nos foi colocado para que nós possamos sair daqui pelo menos melhores do que nós entramos. Então, vamos tentar a cada dia, como eu te falei, antes desse dia começar, vamos tentar estar presente e sentir que ele nasceu em nós como um dia novo. Vamos abrir possibilidades, vamos abrir... possibilidades mil existem para nós. Vamos se renovar, vamos, harmonizar-se, vamos tentar sentir que nós estamos novos e em busca dessa melhora constante que nos foi colocado. Meus irmãos, a busca em si é muito complicada. Ela exige de nós um amor, sabedoria muito grande, porque a alma em si, ela trabalha com o amor e com a alegria. No amor, é o amor de Deus. Na alegria, é a alegria da humanidade. Então, se nós conseguirmos ter em nós a alegria e esse amor, e alguém vai falar assim, puxa, mas todas as vezes que eu assisto alguma exposição espírita, ou espiritualista, ou quaisquer religiões, se fala em amor. Porque, irmãos, o próprio Cristo é amor e sabedoria, faz parte dele. Então, se nós conseguimos desenvolver esse amor em nós, nós conseguiríamos ter
desculpe, conseguiríamos adentrar os passos divinos, que seria justamente a busca desse processo de evolução dentro do contexto espiritual. Na realidade, essa busca da alma, ela se coloca de duas formas. Tanto a alegria quanto o amor, os dois não necessitam de nada para existir, porque eles já são, faz parte. Nessa busca, se a gente insistir conscientemente que nós temos que ter o amor e a alegria, tudo isso será colocado, nós vamos ter picos de plenitude, de completude, de saciedade, nós vamos ter a descoberta em si, nas profundezas do nosso ser, coisas que estavam encobertas. Por quê? Porque nós ainda temos arquétipos dentro de nós de um passado longínquo de N séculos, de N encarnações. Nós temos um cérebro reptiliano dentro de nós, onde estão gravados todos os nossos desenvolvimentos, selvageria de passados, de épocas onde estivemos nas cavernas, onde nós lutamos. Então, ao descobrirmos que a busca é a alma, cada um de nós edificará sua construção interior e descobrirá dentro de si um núcleo fabuloso, porque a alma em si, vamos falar alma ou espírito, nós fazemos parte de uma alma maior do universo, que é Deus, e essa alma em si que está dentro de nós somos praticamente 3% a 5% dessa alma imensa que está lá em cima, que está na grandeza do universo, que ao passo que se ela não conseguisse se aproximar de nós, nós não conseguiríamos resistir e o nosso corpo simplesmente não aguentaria. Tem uma oração que fala: uma faísca tua poderá abrasar a terra. Vamos lembrar disso. Essa oração é muito importante. Então, essa oração fala justamente dessa faísca divina que sai da alma universal, essa alma que faz com que nós procuremos melhorar cada vez mais, procuremos crescer. Dentro de nós, irmãos, existe um processo de crescimento imenso, onde nós somos ainda impotentes, somos ainda vaidosos, somos ainda, segundo os espíritos, nós temos de nós uma cristalização e uma paralisia espiritual muito grande, no sentido de entender o verdadeiro caminho que o Mestre Instrutor Jesus designou para nós. Muitos de nós ainda possuem dentro de si a vaidade, onde eles não aceitam praticamente nada. É muito complicado. E o mundo ainda não aprendeu conscientemente, irmãos, o significado desse instrutor Jesus e mestre na sua condição modelo e guia da própria humanidade. E só através de perdas vamos falar de perdas com perdão, só através de um perdão e reconciliação, reparação e edificação nossa, é que nós conseguiremos nos aproximar um pouco mais desse guia e mestre chamado Jesus, o grande instrutor. A busca é incessante. Nós temos que marchar o tempo todo. Uma época Jesus falou o seguinte, estou falando com as minhas palavras, se vocês fossem cegos, vocês não veriam e não teriam pecado, ou não pecariam. Vamos traduzir isso. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam inconsciências capitais, vocês não errariam. Mas nós estamos com os 5 sentidos trabalhando, funcionando para o nosso crescimento. Então, nós ainda continuamos cegos no sentido de observar esse crescimento que nos foi dado. Nós ainda não conseguimos ouvir aquelas palavras, nós somos às vezes como folhas ao vento caindo para lá e para cá. Nós ainda não conseguimos identificar nesse evangelho forte, que seria Boas Novas, a raiz que pode dar esses galhos que somos nós, e com esses galhos nós conseguiríamos crescer e desenvolver
como uma copa de árvore imensa. Às vezes, irmãos, nós temos o coração, nosso coração às vezes é como um globo. Muitas vezes ele está envolto de poeira, de sujeira. Não que nós somos sujos, envolto de mágoa, de tristeza, de angústia. No momento que nós conseguimos aplacar esse globo, conseguimos fazer com que a luz consiga aparecer e iluminar. Por quê? Mas então quer dizer que o coração tem luz? Sim. Essa luz só estava escondida dentro do nosso coração. Por quê? Dentro de nós temos um coração fértil e um coração infértil. O coração fértil é aquele que sente e ele tem a empatia com o outro, ele tem a compaixão se colocando no lugar do outro. E aquele que é infértil é o famoso terreno pedregoso, onde existe a passagem da parábola que fala que caiu, mas não consegue vingar absolutamente nada. Nós temos ainda uma obscuridade muito grande. O coração, ele pensa, em média, 6.000 vezes mais forte do que a nossa mente e a nossa razão. Quando nós estivermos nessa busca espiritual, irmãos, muitas vezes a palavra razão vem na nossa mente primordialmente de cara. Nós, como os espíritos, nós temos que agir na ação e depois a gente pergunta. Se nós pensarmos em razão, praticamente não ajudaremos ninguém. Muitas vezes a gente está passando com um automóvel em alguma avenida e o nosso coração faz assim: ei, você viu o seu irmão parado lá deitado? Para o carro e vai lá ajudar ele. Ao passo que, se nós olharmos e falar assim, não, é mais uma pessoa que não merece, ele devia estar trabalhando e não vou ajudar coisa nenhuma. Então, o que nós temos que fazer? A busca interior. Eu coloquei lá atrás. Ela vai ter que terminar com a nossa ignorância. Ela vai ter que terminar com a nossa agressão. E vai terminar com o nosso desejo. Mas não os desejos nossos de viver ou de morrer. Os desejos de nós não querermos ajudar a quem quer que seja. Vamos pensar sempre nesse mestre humano que foi Jesus. Em nenhum momento ele colocou o dedo na ferida de ninguém. Ele sempre, quando ele curava, ele dizia: estou curando primeiro o teu espírito. E tem passagens no Evangelho que fala assim: acabe com a minha carne, mas eu quero ter o meu espírito perfeito para que eu possa galgar a parte celeste. Então, vamos lembrar claramente dessas passagens quando a gente quiser se comportar numa normose, que a gente chama de efeitos patogênicos, que hoje você tem normose religiosa, normose familiar, normose industrial, econômica, normose computadorizada, enfim, que são o quê? São hábitos, normas regidos que fazem com que nós nos estagnemos, ficamos retidos, algemados nesse processo mental de ser humano. E a gente desconhece que as leis de Deus são superiores às nossas leis humanas. Mas eu preciso viver na lei humana. Claro, eu sou um espírito na carne. Só que muitos de nós vão ficar assim alertas e estupefatos algum dia, sabendo que as leis de Deus são perfeitas, imutáveis e não podem ser negociadas. Muitas das justiças dentro desse planeta, que alguém faz uma coisa ruim para o outro e escapa. Escapei, estou livre e tal. Você está livre aqui, mas você não está livre da lei divina. Então, a busca nossa é a busca da verdade o tempo inteiro. É a busca da ajuda o tempo inteiro. É a busca de servir o tempo inteiro.
Vamos procurar, irmãos, o melhor possível dentro desse nosso contexto de vida. Eu volto a dizer, nós temos 86.400 segundos diariamente para que nós possamos mudar nossos hábitos, refletir, pensar, construir, edificar e tentar mudar a forma de pensar, porque, volto a dizer, nós somos um em muitos na humanidade. E muitos na humanidade é um conosco. Antigamente éramos só Deus e nós. Hoje somos nós, Deus e a humanidade. O meu próximo é o próximo da humanidade. Ele está próximo de mim. Para mim evoluir e galgar, eu preciso pensar exatamente naquilo que eu quero. Desculpe. E eu tenho que procurar, irmãos, o mais possível, porque, olha, não há mais tempo para se olhar para trás. Não há mais tempo para se pedir perdão. Nós temos que ir a caminho já, nós estamos a caminho. Não existe mais idade, não existe mais forma, não existe mais progressão. Não tem mais como voltar atrás. O fazedor se foi. Vou explicar. Aquele que veio fazer, nosso instrutor, Mestre Jesus, já foi. Ele deixou tudo escrito. Nós somos agora co-herdeiros dele. Nós temos que entender. Então, para nós evoluirmos e chegarmos perto daquilo que ele nos propôs, é o mínimo que ele colocou. Ele não nos pede muito. Ele pediu que nós seguíssemos as pegadas dele. E muitos de nós ainda pensamos que essas pegadas é uma brincadeira. Tem gente que não leva a sério, acha que Jesus nem existiu. E nós respeitamos, seja quaisquer religiões, quaisquer uma, todas elas creem que existiu aqui um mestre que escreveu alguma coisa. Claro que escreveu, não foi anotado por ele, foi anotado pelos apóstolos. E o que foi escrito foi deixado como um manual inicial de sobrevivência para o espírito. Embora a gente às vezes cobre isso, que nós viemos para cá sem um manual de sobrevivência. Mas, eu volto a dizer, se nós conseguimos identificar nessas boas novas uma complexão daquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, tenhamos certeza que nós estamos sendo agraciados e acompanhados pelo Mestre Jesus. Eu desejo muita paz a todos, meus irmãos. Eu agradeço a audição de vocês. Nós esperamos vê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Vamos fazer agora só um Pai Nosso de fechamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós agradecemos também ao mentor da casa, mentor Hamed, agradecemos aos guias espirituais e anjos de guarda, que puderam nessa noite proporcionar a nós, a mim mesmo também, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de conhecimento. Vão em paz, graças a Deus e a Jesus. Muito obrigado.